Capítulo 4. Muitas coisas boas. Em 31 de maio de 1896, Susan Gates discursou em Salt Lake City, na primeira conferência conjunta das associações de melhoramento mútuo das jovens damas e dos rapazes. As duas organizações há muito realizavam conferências anuais e trimestrais separadamente. Mas nos últimos anos, muitos rapazes haviam parado de frequentar regularmente suas reuniões, levando alguns líderes da AMMR a propor um reavivamento da organização por meio da fusão com a AMMJD. A presidente-geral da AMMJD, Elmina Taylor, e suas líderes não gostaram da ideia. Embora algumas associações de melhoramento mútuo já tivessem se combinado com sucesso em nível de ala, a AMMJD geral estava prosperando e suas líderes se perguntavam se a combinação era do melhor interesse das moças. Por fim, decidiram contra a fusão, mas concordaram que mais atividades conjuntas com a AMMR, incluindo aquela nova conferência anual, poderiam ser benéficas. Na primeira conferência, os líderes da AMM dividiram o programa igualmente entre os palestrantes de suas organizações. Susan, a penúltima oradora do programa, incentivou seus ouvintes a ter um bom caráter e a viver em retidão. A experiência foi um tanto nova para Susan, visto que, naquela época, as mulheres da igreja não costumavam falar para públicos mistos, exceto para prestar testemunho. Agora, ela e outras líderes tiveram a oportunidade de pregar ao mesmo tempo para homens e mulheres. Após a conferência, Susan conversou com seu amigo e ex-colega Joseph Tanner, que era o presidente do Colégio Agrícola de Logan. Enquanto conversavam, Joseph perguntou se Leah, que acabara de se formar na Universidade de Utah, ainda amava John Witzel. John havia terminado recentemente sua graduação em Química em Harvard e agora era membro do corpo docente da faculdade de Joseph. Susan não sabia como responder à pergunta de Joseph. John estava evitando a filha dela desde que voltou para casa. Quando Leah lhe escrevera recentemente para pedir seu conselho sobre se deveria voltar para o leste a fim de estudar economia doméstica no Instituto Pratt, uma conceituada faculdade da cidade de Nova York, John respondera com uma carta curta e indiferente. Faça o que for para seu próprio bem a longo prazo, disse-lhe ele, e em seguida lamentou que eles tivessem se apaixonado tão jovens. Por mais que ele quisesse se casar com Leah, não queria que ela fosse a esposa de um homem pobre. Sua educação o deixara com cerca de $2.000 em dívidas, e a maior parte de seu pequeno salário de professor era utilizado no sustento de sua mãe e seu irmão mais novo. Leah escreveu de volta imediatamente. Não podemos viver sem dinheiro, eu sei, mas, por favor, não deixe isso influenciar seu amor, respondeu ela. Se amo você, então amo você, quer tenha milhares, quer esteja devendo milhares. John não mudou de ideia, e Leah partiu para o Instituto Pratt em setembro de 1896. Ela viajou com sua amiga Donette Smith, que estava estudando no Pratt para se tornar professora de jardim de infância. Antes de as moças partirem, o pai de Donette, o presidente Joseph F. Smith, abençoou Leah para que mantivesse sua fé diante da tentação, prometendo que seu testemunho se tornaria mais forte do que nunca. Na cidade de Nova York, Leah e Donette tiveram experiências pessoais que a geração de suas mães dificilmente teria imaginado. As mulheres santos dos últimos dias daquela geração mais velha, tal como outras mulheres americanas da época, geralmente haviam cursado apenas o ensino fundamental. Algumas foram para o leste a fim de estudar medicina e obstetrícia, mas a maioria se casou jovem, teve filhos e ajudou a estabelecer lares e negócios familiares em seus povoados. Muitas nunca haviam viajado para fora do território de Utah. Leah e Donette, por outro lado, eram jovens solteiras que moravam em uma grande pensão em uma cidade movimentada a mais de 3.000 quilômetros de casa. Nos dias de semana, elas assistiam a aulas no Instituto Pratt e se sociabilizavam com pessoas de diferentes origens e credos. E aos domingos, iam à igreja em um pequeno ramo de cerca de 1 dúzia de santos. Leah e Donette resolveram viver fielmente sua religião. Oravam juntas no domingo e liam o livro de Mórmon todas as noites antes de dormir. Meu testemunho da veracidade de nosso evangelho fica mais forte a cada dia, escreveu Leah à mãe. Posso ver a força da bênção do irmão Smith. Ao contrário do que acontecia em casa, elas também tinham a oportunidade de falar sobre sua fé com pessoas que sabiam bem pouco sobre os santos dos últimos dias. Fizeram amizade com 2 estudantes de arte, Cora Stebbins e Catherine Couch, que mostraram algum interesse pela igreja. Um dia,
Leah e Donette tiveram a oportunidade de conversar com elas sobre o Templo e o Livro de Mórmon. Leah explicou como Joseph Smith tinha encontrado e traduzido as placas de ouro. Também falou sobre as testemunhas do Livro de Mórmon, a revelação contínua e a organização da igreja. Nunca vi moças tão interessadas em toda a minha vida, escreveu Leah mais tarde para sua mãe. Elas ficaram sentadas aqui por 2 horas inteiras antes de percebermos quanto tempo havia passado. Em 13 de outubro de 1896, Mere Waanga, uma Maori membro da igreja, foi ao templo de Salt Lake para realizar batismos por 10 amigos falecidos da Nova Zelândia, sua terra natal. Desde que se mudara para Salt Lake City no início daquele ano, ela e o marido, Hirini, tornaram-se conhecidos por sua diligente frequência ao templo. Como muitos santos de fora dos Estados Unidos, a família Waanga imigrou para Utah a fim de ficar mais perto do templo e de suas ordenanças. E por serem os únicos maoris com investidura, eles serviam como um elo entre seu povo e a casa do Senhor. Havia apenas 4 templos no mundo. Por isso, os santos que moravam fora dos Estados Unidos enviavam os nomes de entes queridos falecidos a parentes que moravam em Utah para realizar o trabalho do templo por eles. Quando Mary e Hirini foram batizados em 1884, porém, eles não tinham parentes em Utah. Logo, sentiram um desejo profundo e forte de vir a Sião e frequentar o templo. Desde o início, seus filhos e netos se opuseram ao plano de mudança. Utah ficava a 11.000 quilômetros de Nuhaka, seu vilarejo na costa leste da ilha norte da Nova Zelândia. Hirini tinha responsabilidades importantes como presidente de ramo e líder da tribo Ngati Kahungunu dos Maoris. E Mary era a única filha viva de seus pais. No entanto, o anseio do casal Waanga por Sião ficava mais forte a cada dia. Nas décadas anteriores, os santos das ilhas do Pacífico não foram fortemente incentivados a migrar para Sião. E quando Mary e Hirini estavam pensando em mudar, os líderes da igreja já haviam começado a desencorajar todos os santos de fora dos Estados Unidos de se reunirem em Utah, onde os empregos estavam escassos e os imigrantes podiam ficar desiludidos. A primeira presidência concedeu permissão para a vinda de um pequeno número de maoris depois que o presidente da missão da Nova Zelândia garantiu que eram industriosos e capazes. Mary e Hirini foram para Utah em julho de 1894 com alguns parentes. Estabeleceram-se em Kanab, uma cidade remota no sul de Utah, para onde o jovem sobrinho de Hirini, Pirika Waanga, havia se mudado alguns anos após o batismo de Hirini e Mere. A família esperava se adaptar bem ao clima quente do sul de Utah, mas, quando Mary viu a paisagem seca e árida, desabou a chorar. Pouco tempo depois, ela recebeu uma notícia proveniente da Nova Zelândia de que sua mãe havia falecido. Com o passar do tempo, a situação da família não melhorou. Um missionário que eles haviam conhecido na Nova Zelândia persuadiu Hirini a investir dinheiro em um empreendimento ruim. Depois de ouvir rumores sobre o esquema, a primeira presidência enviou William Paxman, um ex-presidente de missão na Nova Zelândia, para ajudar Mary e Hirini a se mudarem para uma área onde seus vizinhos não tirariam proveito deles. O casal Waanga agora estava instalado em sua casa em Salt Lake City. Eles participavam de reuniões da Associação Maori de Sião, uma organização de élderes que haviam retornado da missão da Nova Zelândia e se reuniam todas as sextas-feiras à noite com alguns membros do grupo. A primeira presidência também os autorizou a realizar as ordenanças do templo pelos parentes falecidos de todos os santos maoris na Nova Zelândia. Embora fosse analfabeta quando veio para Utah, Mary aprendeu sozinha a ler e escrever para que pudesse estudar as escrituras e escrever cartas para sua família. Hirini também escrevia cartas encorajadoras para os parentes e amigos, fazendo o que podia para fortalecer os santos em casa. Na Nova Zelândia, a igreja estava crescendo entre os habitantes europeus e também entre os maoris. Dezenas de ramos se espalharam por todo o país, com quórums do sacerdócio, sociedades de socorro, escolas dominicais e associações de melhoramento mútuo. Mesmo assim, muitos neozelandeses ainda eram novos na fé. Alguns missionários, depois de ouvir os rumores sobre os maus tratos sofridos pela família Waanga em Kanab, temeram que a notícia pudesse abalar a fé dos santos maoris na igreja. Já havia relatos exagerados do que acontecera sendo espalhados pela Nova Zelândia. Se esses rumores não fossem combatidos, a missão poderia enfrentar uma crise. No ano seguinte,
Elizabeth McCooney, que era membro da igreja em Salt Lake City e bem afortunada, fez uma viagem à Europa com sua família. Enquanto visitavam o Reino Unido, onde seu filho Raymond estava servindo missão, ela e sua filha Faye ajudavam frequentemente os élderes a compartilhar o evangelho restaurado. Um dia, no final de junho de 1897, ela e Faye foram ao Hyde Park de Londres para cantar com um coro de missionários. A rainha Vitória estava comemorando 60 anos no trono, e pregadores de toda a Grã-Bretanha tinham ido ao parque para realizar reuniões ao ar livre e competir pelas almas dos que participavam das comemorações na cidade. Elizabeth e Faye tomaram seus lugares entre os missionários, e Elizabeth parabenizou silenciosamente a si mesma e ao coro à medida que mais e mais pessoas se reuniam ao redor deles. Então, um homem bem vestido e de óculos se aproximou e olhou para eles. "Ó céus! Ó céus!" ele exclamou. "Que barulho horrível eles fazem em nosso parque!" Suas palavras fizeram com que Elizabeth refreasse seu orgulho pela apresentação do coro. Mesmo assim, isso não suprimiu seu desejo de compartilhar o evangelho. Antes de deixar Utah, Elizabeth recebera uma bênção de Lorenzo Snow, prometendo-lhe que ela seria um instrumento do Senhor durante suas viagens. Ele a abençoara dizendo: "Tua mente será tão clara como a de um anjo quando explicares os princípios do evangelho." Elizabeth queria fazer tudo o que pudesse para ajudar no trabalho missionário. Seu filho havia começado sua missão realizando reuniões em parques e ruas do centro da Inglaterra. Nessa época, William Jarman havia retomado as palestras contra os santos. Embora não dissesse mais às multidões que seu filho Albert havia sido assassinado, ele continuava a provocar ataques aos missionários, forçando os élderes a recorrer à polícia em busca de proteção. Alguns dos missionários que trabalhavam na área de Raymond foram feridos por turbas enfurecidas. Elizabeth frequentemente acompanhava os missionários em Londres, segurando seus chapéus e livros durante as reuniões. Também sentia um desejo ardente de pregar. Embora não pudesse ser chamada para uma missão, ela podia se imaginar sendo comissionada por Deus e tendo serenas conversas sobre religião com as pessoas na casa delas. Na verdade, ela achava que as missionárias poderiam atrair mais atenção do que os jovens élderes e, portanto, ajudar a obra a progredir. Poucos meses depois de cantar no Hyde Park, Elizabeth compareceu à conferência semestral da igreja em Londres. Durante a sessão da manhã, Joseph McMurray, conselheiro na presidência da missão, denunciou as críticas que William Jarman fazia contra os santos. Ele questionou especialmente o hábito de William de fazer declarações desagradáveis sobre as mulheres santas dos últimos dias. "Acabamos de trazer conosco uma senhora de Utah", anunciou ele. "Vamos pedir à irmã McCune que fale esta noite e conte a vocês sua experiência em Utah." Ele então incentivou a todos os que estavam na conferência a trazer seus amigos para ouvi-la falar. O anúncio assustou Elizabeth. Por mais que desejasse pregar, ela se preocupava com sua inexperiência. "Se ao menos tivéssemos aqui uma de nossas boas oradoras de Utah", pensou, "que bem ela poderia fazer." Os missionários prometeram orar por ela, e ela resolveu pedir ajuda ao Pai Celestial também. A notícia de que Elizabeth falaria naquela noite se espalhou rapidamente. Antecipando uma grande multidão, os élderes colocaram assentos extras no corredor e abriram a galeria. À medida que a hora da reunião se aproximava, as pessoas encheram a sala até sua capacidade máxima. Elizabeth fez uma oração silenciosa e subiu ao púlpito. Falou para a multidão sobre sua família. Ela tinha nascido na Inglaterra em 1852 e emigrara para Utah depois que seus pais se filiaram à igreja. Tinha viajado pelos Estados Unidos e pela Europa. "Em nenhum lugar", testificou ela, "encontrei mulheres tão estimadas como entre os Mormons de Utah. Nossos maridos têm orgulho de suas esposas e filhas", continuou ela. "Eles dão a elas todas as oportunidades de assistir a reuniões e palestras e de tirar proveito de tudo o que as possa instruir e desenvolver. Nossa religião nos ensina que a esposa caminha lado a lado com o marido." Quando a reunião terminou, pessoas desconhecidas vieram apertar a mão de Elizabeth. Alguém disse: "Se mais de suas mulheres viessem aqui, muitas coisas boas seriam feitas." "Senhora", disse outro homem, "você carrega a verdade em sua voz e em suas palavras." Em 7 de setembro de 1897, John Whitsoe esperava do lado de fora da sala onde ocorria uma reunião do corpo docente da Academia Brigham Young, em Provo. Mais cedo naquele dia,
Leah Dunford concordara relutantemente em vê-lo após a reunião. Ela agora era uma instrutora de ciências domésticas na academia, ensinando o que aprendera no ano que passara no Instituto Pratt. John estava voltando para casa depois de uma viagem de trabalho pelos desertos do sul de Utah e havia parado em Provo para reatar seu relacionamento com Leah. John ainda estava preocupado com suas dívidas, mas ele amava Leah e queria se casar com ela. Eles tinham, porém, praticamente deixado de escrever um para o outro. Na verdade, um jovem solteiro presidente de missão que iria conhecer em Nova York estava prestes a pedir a mão dela em casamento. A reunião do corpo docente deveria terminar às 20h30 daquela noite, mas só terminou 1 hora depois. Leah, então, deixou John esperando mais 1 hora enquanto ela participava de uma reunião do comitê para um evento estudantil. Quando a reunião finalmente terminou, John acompanhou Leah até a casa dela. Enquanto caminhavam, ele perguntou se poderia vê-la no dia seguinte. Isso não será possível, respondeu Leah. Estarei ocupada até às 5 horas. Bem, disse John, talvez seja melhor eu ir para casa pela manhã. Ora, certamente, disse Leah. Acho que ficarei aqui, disse John, se eu puder vê-la à noite. Na noite seguinte, John foi buscar Leah na academia em uma carruagem puxada por cavalos, e eles foram até um local que ficava ao norte da cidade. Ele declarou que estava pronto para um relacionamento sério, mas ela não estava tão pronta quanto ele. Ela disse que ele teria 1 ano para provar seu amor. Disse também que não estava preocupada como ele faria isso, mas não reataria o relacionamento antes desse prazo. A noite estava clara, e John estacionou a charrete em um local com vista para o vale. Olhando para a lua brilhante, eles falaram francamente sobre as muitas vezes em que se ofenderam nos últimos 4 anos. Procuraram entender por que seu relacionamento tinha dado uma virada tão amarga. Antes que percebessem, não estavam mais olhando para a lua, mas um para o outro. Por fim, John colocou o braço em volta de Leah e a pediu em casamento. A determinação dela em fazer com que ele provasse seu amor se desfez, e ela prometeu se casar com ele assim que o período escolar terminasse, desde que os pais dela concordassem com a união. Como a mãe de Leah estava viajando por Idaho para cuidar de assuntos da AMMJD, John falou com o pai de Leah primeiro. Sendo dentista em Salt Lake City, Alma Dunford, a princípio pensou que John tinha ido falar com ele sobre os dentes. Mas, assim que John explicou seu propósito, os olhos de Alma se encheram de lágrimas, e ele falou de seu amor e sua admiração por Leah. Deu seu consentimento para o casamento, expressando confiança na decisão de sua filha. Leah, entretanto, escreveu para a mãe sobre o noivado e recebeu uma resposta infeliz. O homem que você escolheu tem muita ambição, disse Susa a Leah. Não para fazer o bem e edificar Sião, mas para obter fama, adicionar novos louros à sua própria cabeça e fazer você segui-lo, restringindo sua própria utilidade futura a ele e aos desejos egoístas dele. Inquieto, John também escreveu a Susa. Ela respondeu 1 mês depois, concedendo seu consentimento ao casamento, mas também repetindo suas críticas à aparente falta de devoção dele à igreja. A carta entristeceu John. Como cientista, ele ansiava por honra e reconhecimento em sua área, e havia dedicado muito de seu tempo e seus talentos para o avanço de sua carreira. No entanto, mesmo enquanto se debatia com sua fé em Harvard, nunca se esquivara de suas responsabilidades na igreja. Ele sabia que tinha o dever de usar seu conhecimento e sua formação para beneficiar Sião. Susa parecia esperar mais dele. A geração de santos dela e a geração de seus pais acreditava que a ambição pessoal era incompatível com a edificação do reino. John havia conseguido até então equilibrar sua carreira científica com seu chamado como conselheiro e professor no quórum de élderes. Mas seu serviço dedicado na igreja não era amplamente conhecido fora de sua congregação local em Logan. Não fui chamado para ser bispo, admitiu ele a Leah, ou presidente de estaca, ou qualquer cargo de liderança da estaca, ou presidente dos 70, ou apóstolo, ou qualquer um dos altos cargos da igreja que tomam todo o tempo de um homem. Posso dizer honestamente, declarou ele, que hoje estou pronto para fazer qualquer coisa que a igreja me pedir. Mesmo que a obra que me for designada seja sempre muito humilde, eu a farei com alegria. Leah não precisava ser convencida. Tinha sido a oração simples de John, proferida naquele primeiro dia em Harvard.
que a fizera se sentir atraída por ele. Mas Susan precisava de mais tempo com John para conhecer seu coração e sua fé. Em dezembro daquele ano, a família Gates convidou John para passar o Natal com eles. Durante esse tempo, algo nas palavras e ações cotidianas de John impressionou Susan, lembrando-a porque ela havia feito com que ele e Leah se conhecessem a princípio. Sempre imaginei que você fosse mesquinho e egoísta, disse ela a John após a visita. Mas algumas das coisas que você disse enquanto estava conosco dissiparam essa noção. Ela não tinha mais medo do casamento. Sinto em meu espírito o testemunho de que tudo está bem, escreveu ela.